Jesus. Amém. 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 Ouve bem? Dá para ouvir bem? Amém. Amém. Nosso Deus é grandioso. Amém. Temos um Pai grandioso. Amém. Amém. Senhor Jesus. Essa manhã nós vamos dar sequência a uma série de mensagens que a gente tem visto das epístolas de 1ª e 2ª Pedro. Nós já terminamos 1ª Pedro, graças ao Senhor, Ele nos conduziu até o final de 1ª Pedro. Amém? E agora vamos começar a epístola de 2ª Pedro. Amém. Mais especificamente, a gente vai ver hoje dos versículos 5 ao versículo 11. Amém. Mas eu gostaria de dar uma breve introdução antes. Na epístola de 1ª Pedro, Pedro fala sobre a vida cristã sob o governo divino. Amém. E a epístola de 2ª Pedro é uma continuação da epístola de 2ª Pedro. Ele também fala do governo divino, Sim. mas ele fala também da provisão divina. Amém. Para nós podermos cumprir ou satisfazer o governo divino, é necessário a provisão divina. Amém. Deus nos tem concedido tudo. Amém. Tudo que diz respeito à vida e à piedade. Amém. Ele nos tem concedido a provisão divina a fim de satisfazer o governo divino. Amém. Às vezes na nossa experiência queremos falar alguma coisa e o Espírito fala não. Mas a gente quer tanto falar que precisa de uma provisão para dizer amém a esse não. E o Senhor nos tem concedido essa provisão para obedecer o governo divino. Amém. Passando rapidamente dos versículos 1 ao versículo 4, no versículo 1, Pedro fala a respeito da fé tão preciosa que nós recebemos. Todos nós recebemos uma fé igualmente preciosa. Essa fé é uma semente que foi plantada em nós e precisa ser desenvolvida. Quando cremos no Senhor, fomos regenerados e recebemos essa fé. Amém. E o que é essa fé? Essa fé é a substantificação da substância da verdade. Sim. Essa pode ser uma frase que não seja tão fácil de entender, mas o que ela quer dizer é que a fé nos introduz na realidade de tudo que Deus tem nos dado. Amém. Tudo que o Deus Trino é, todo o conteúdo da economia de Deus, essa fé tem tornado realidade a nós. Amém. Amém? Que recebemos essa fé igualmente preciosa. Amém. E à medida que exercitamos essa fé, entramos mais na realidade dessas coisas. Amém. No versículo 2, Pedro fala a respeito da graça e a paz nos serem multiplicadas no pleno conhecimento. A graça e a paz são multiplicadas a nós, mas na esfera do pleno conhecimento. Sim. Quanto mais conhecemos Deus como nosso Deus e nosso Salvador, mais a graça e a paz são multiplicadas a nós. Amém. E no versículo 3 ele fala a respeito de que o divino poder tem nos concedido tudo. Sim. Aqui a gente pode ver a provisão divina. Amém. O divino poder nos tem concedido tudo que diz respeito à vida e à piedade. Amém. Podemos experimentar essa provisão divina. Amém. E no versículo 4, Pedro segue falando a respeito das preciosas e grandíssimas promessas. Deus não só nos concedeu tudo que diz respeito à vida e à piedade, Ele também nos concedeu preciosas e grandíssimas promessas. Amém. Outra vez a gente vê a provisão. Amém. Ele nos concedeu. E Ele nos concedeu essas preciosas e grandíssimas promessas que são a sua palavra. Sim. Essas promessas nada mais são do que a sua palavra. Amém. Por meio dessas promessas, nós podemos nos tornar participantes da natureza divina. Amém. Irmão, de que maneira isso acontece? Pode ser que a gente passe por uma experiência que esteja se sentindo desamparado ou sozinho. Mateus 28 tem uma promessa. Sim. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação da era. Amém. Essa é uma promessa que a gente, pela fé, pode Amém. experimentar como a nossa realidade. Amém. E ao experimentar essa promessa, mais nos tornamos participantes da natureza divina. Amém. Essa é só uma das muitas promessas que Deus nos deu. E existe uma promessa para cada experiência que a gente passa. Um exemplo também é Paulo, quando ele tinha um espinho na carne e ele orou ao Senhor: Senhor, tira esse espinho. 3 vezes ele orou. Mas o Senhor também deu uma preciosa promessa a Paulo.
A minha graça te basta. Amém. E não parou aí. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Irmãos, às vezes a gente se sente fraco ou vem acusações de que nós somos fracos. Mas o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. A palavra do nosso testemunho são as promessas que Deus nos deu. Pode ser que esses ataques venham e a nossa declaração seja: realmente eu não sou forte, porque eu preciso do poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Em mim mesmo eu posso ser fraco, mas no Cristo eu sou forte. Amém. Essas promessas então nos fazem tornar cada vez mais participantes da natureza divina. Amém. E agora entrando nos pontos principais que vamos tocar nessa mensagem, começando pelo versículo 5. Então o Senhor nos concedeu essa provisão divina e nos concedeu essas promessas preciosas. Amém. E agora, qual é o nosso papel? O nosso papel é reunir toda a diligência. Amém. Nós precisamos cooperar com essas promessas. Sim. Nós precisamos cooperar com a operação de Deus em nós. Por isso nós reunimos toda a diligência. Amém. Eu gostaria de pedir que a gente lesse 2 Pedro 1, versículos 5 ao 7, todos juntos. Podemos fazer isso? Amém. Sim. E também, por isso, vós, reunindo toda a diligência, acrescentai abundantemente a vossa fé à virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal o amor. Cada um desses pontos, eles representam o crescimento e o desenvolvimento da vida em nós. A gente vê aqui novamente no versículo 5, o primeiro ponto é a fé, que Pedro mencionou lá no versículo 1. Só que algo precisa ser acrescentado a essa fé. Sim. Essa fé é como se fosse uma semente. E quando a gente reúne toda a diligência para cooperar com o Senhor, nós estamos cooperando para desenvolver a capacidade que existe nessa fé. E o primeiro ponto que a gente precisa acrescentar à nossa fé é a virtude. O que seria a virtude? Aqui no versículo 3, Pedro falou a respeito da virtude. A última coisa que ele menciona é virtude. E no versículo 4, ele relaciona com a natureza divina. Quanto mais experimentamos a natureza divina, mais a virtude é desenvolvida em nós. Sim. Por quê? Porque Deus, ele tem os seus atributos. E nós temos as nossas virtudes. Eu posso ser, não sei, alguém pode ser uma pessoa boa por si mesmo. Nasce uma pessoa boa. Mas essa bondade, ela é só como se fosse um vaso que precisa conter algo. O conteúdo das nossas virtudes precisam ser os atributos de Deus. Porque Deus é bom. Deus é amor. Sim. E eu quero amar. Eu posso nascer com a disposição natural de querer amar as coisas ou as pessoas. Sim. Mas ainda assim eu preciso que essa minha virtude seja preenchida com esses atributos do que Deus é. Amém. Então, quanto mais eu desfruto da natureza divina, mais eu desfruto do que Deus é. Amém. Quanto mais eu desfruto do que Deus é, mais as minhas virtudes têm a expressão do que Deus é. Sim. Dessa maneira, o que eu preciso fazer é acrescentar à fé virtude. Amém. E a virtude, a gente precisa acrescentar o conhecimento. Amém. Irmãos, aqui eu tenho um pequeno encargo. Pode ser que às vezes a gente pense que o conhecimento é algo negativo. O conhecimento em si somente, ele mata, ele ensoberbece. Mas é necessário o conhecimento. Pedro, ele fala 2 vezes a respeito do pleno conhecimento. Sim. No versículo 2 e no versículo 3, ele fala sobre o pleno conhecimento. Amém. A graça e a paz, elas são multiplicadas na esfera do pleno conhecimento. Sim. Então, o conhecimento que a gente acrescenta à nossa virtude, ele é o pleno conhecimento. Sim. Aqui ele não é somente um conhecimento superficial de Deus. E o que eu quero dizer com isso? Deus é bom. De fato, Deus é bom. Sim.
E pode ser que a gente fique na nossa experiência somente falando, Deus é bom, Deus é bom. E aí Deus nos dá alguma coisa externamente e a gente fala, Deus é bom, sabe? Deus nos abençoa materialmente e a gente fala, Deus é bom. De fato, Deus é bom. Ele nos abençoa materialmente e nos dá coisas externamente também. Mas essas são operações externas. Isso quer dizer que internamente nada está acontecendo. Esse é um conhecimento de Deus? Sim. É uma experiência de Deus? Sim. Mas ainda assim é superficial. A gente precisa aprofundar o nosso conhecimento. Sim. Por quê? Porque as nossas experiências, elas vêm do conhecimento que nós temos de Deus. É verdade. O conhecimento que temos de Deus está aqui. O pleno conhecimento de Deus está na Bíblia. Amém. Por isso que a gente tem a necessidade de entrar na palavra. Amém. Para ter esse pleno conhecimento. Quanto mais plenas são as nossas experiências. Amém. O conhecimento genuíno nos leva a ter experiências de vida. Amém. Quanto mais conhecemos, mais experimentamos. Amém. E aí é um outro exemplo. Pode ser que a gente sinta que tenha uma índole difícil de lidar, ou que a gente talvez perca a paciência com muita facilidade. E qual que vai ser então a nossa solução? Conhecer somente um conhecimento superficial já não vai nos ajudar. A gente precisa de um pleno conhecimento. Amém. A gente precisa conhecer que Deus se tornou homem, passou por um viver humano, morreu, ressuscitou e se tornou espírito. E agora, como espírito dentro de nós, ele supre o que é necessário para lidar com essa nossa índole. Sim. Ele supre o que é necessário para lidar com a nossa falta de paciência. Então esse é um conhecimento mais pleno que permite uma operação mais plena de Deus. Amém. Mas o conhecimento também precisa de um equilíbrio. Ele precisa ser acrescentado o domínio próprio. Como eu falei, o conhecimento em si, ele pode matar ou pode ensoberbecer. Paulo fala, né? O conhecimento ensoberbece, mas o amor edifica. Então a gente precisa acrescentar o domínio próprio. Tá bem, irmãos? Aqui, eu acho que é uma questão muito de experiências. Pode ser que a gente tenha tanto conhecimento. Aí é um exemplo, né? Eu tenho muito contato com jovens. Pode ser que eu vá acrescentando para mim um conhecimento da palavra e às vezes eu quero dispensar, eu quero falar esse conhecimento, quando na verdade o jovem precisa ser ouvido. Às vezes, algum jovem pode chegar para mim e falar alguma coisa e eu escuto 1 minuto e já quero falar um monte de coisa. E aí o Senhor no final ele fala, era para ter ouvido. Então o tanto de conhecimento que eu tenho, ele não teve um domínio próprio em mim. E aí eu perdi a minha medida ou o meu limite no cuidado. Então o conhecimento, ele precisa ser acrescentado o domínio próprio. Sim. Aqui a gente pode usar de exemplo uma árvore, né? A fé é a semente. A virtude e o conhecimento é como se fossem as raízes. Mas essa árvore, ela precisa crescer de uma maneira reta. Ela não pode crescer torta de qualquer maneira. Sim. O domínio próprio é esse tronco crescendo de uma maneira disciplinada. Sim. Então a gente precisa acrescentar ao nosso conhecimento o domínio próprio. Amém. E ao domínio próprio a gente precisa acrescentar perseverança. Sim. O domínio próprio, ele tem relação conosco mesmo. Nós lidando conosco mesmo. Obrigado. A perseverança, ela tem relação com o nosso ambiente e com as pessoas. Aqui eu queria ler o versículo de Romanos 5:3. Sim. Até parecido, um pouco parecido, né? Uma passagem um pouco parecida aqui. Em Romanos 5:3, Paulo fala o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas nossas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Então a tribulação aqui, ela está um pouco associada ao nosso ambiente. O Espírito às vezes dispõe situações, circunstâncias, um ambiente, pessoas ao nosso redor para produzir perseverança em nós. Sim. É preciso que a perseverança seja produzida. Às vezes a gente não é agradável passar por uma experiência de sofrimento. Algumas situações nós precisamos reconhecer que não provém do Senhor, mas tem situações que o Espírito arranja para nós. Então às vezes a gente começa a orar, sabe? Senhor, tira essa situação. E a gente quer sair depressa dessa situação. Só que na verdade a gente precisa de um tempo para ser produzido algo em nós. Amém. É preciso que seja produzido perseverança. Sim. E a perseverança, ela precisa ser acrescentada ao domínio próprio. Amém. Só ler a nota de rodapé, que talvez ajude a explicar um pouco melhor.
desse versículo 3 mesmo de Romanos, ele fala a respeito de perseverança, que quer dizer persistência. É a nota 3.2. A persistência é o produto da paciência mais o sofrimento. Então, em algumas situações que passamos, precisamos ter paciência. Passar por essas situações para que seja produzida em nós a perseverança. Amém. Mas assim, a gente não passa num exercício próprio de agora eu vou ser paciente, agora eu vou ser paciente. Isso tem a ver também com pleno conhecimento. A gente precisa passar por essas experiências com aquele que hoje é o Espírito que dá vida. Amém. À medida que a gente passa por elas, esse que é o Espírito que dá vida, ele vai produzindo essa perseverança em nós. Amém. Assim, irmãos, esse é um alento para nós. Porque não é que a gente não vá sofrer, mas a gente não vai sofrer em vão. Porque as experiências ou as tribulações estão produzindo algo em nós. Amém. As pessoas no mundo hoje, elas podem se sentir desamparadas ou desoladas, porque sofrer todos nós vamos. Mas alguns, o sofrimento não produz nada. Em nós, o sofrimento produz perseverança. Amém. Amém. Então, na perseverança é necessário acrescentar piedade. O que seria piedade? Uma definição muito boa para piedade é que a piedade é Cristo expresso em nós. Amém. Deus expresso na carne é a piedade. Aqui eu gostaria de ler também um versículo para reforçar esse ponto. 1 Timóteo 3,16, a respeito da piedade. Aqui quando Paulo escreve para Timóteo, ele fala o seguinte, ele fala: evidentemente, grande é o mistério da piedade. 2 pontos. Qual que é esse mistério? Aquele que foi manifestado na carne. Deus em Cristo foi manifestado na carne. Deus manifestado no homem é o mistério da piedade. Assim que tudo que nós fazemos, nós precisamos expressar Cristo. Amém. Todos esses pontos anteriores que nós vimos, eles estão produzindo algo em nós. Existe a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, mas tudo isso tem uma expressão. Sim. Tudo isso é com vistas a expressar algo. Não é nós mesmos, tá? Não somos nós mesmos. Não é para que alguém olhe para mim e fale: poxa, o Mateus é perseverante, tá? Ou olha, o Mateus ele tem domínio próprio. Esse não é o intuito. O intuito é que quando alguém veja a nossa perseverança, fale: existe Cristo aí. Amém. Deus está sendo expresso na carne. Amém. Então, assim, à medida que nós passamos pelas nossas situações, elas estão produzindo algo internamente em nós, Amém. de maneira que espontaneamente, externamente, existe uma expressão. A gente não precisa forçar. Não, agora eu vou expressar Deus. Alguém vai vir falar comigo, eu vou falar: não, aqui agora eu vou falar palavras que expressam Deus. Deixa eu pensar qual palavra que expressa Deus. Não. Espontaneamente, as palavras que saem de nós vão ser a expressão de Deus, porque algo foi produzido em nós internamente. Então, a piedade, nós acrescentamos o amor fraternal. Aqui a palavra grega é Filadélfia, como a gente vê a igreja em Filadélfia em Apocalipse, que também significa amor fraternal. Isso aqui é o amor referente aos irmãos. Tudo isso que a gente passa, tudo isso que é acrescentado, esse desenvolvimento que acontece em nós, ele tem por finalidade amar os irmãos. Amém. Nós amamos os irmãos. Amém. Mas não acabou aqui. E é interessante, porque Pedro fala tudo isso para acrescentar o amor fraternal. A gente fala amém. Acabou aqui. Mas Pedro continua. E ao amor fraternal, o amor. Amém. É interessante que Pedro tenha acrescentado aqui o amor. Qual que é a diferença do amor fraternal para o amor? Deus ele foi muito sábio e escolheu o idioma que ele escolheu para escrever a Bíblia. No grego existem algumas palavras diferentes para expressar diferentes tipos de amor. Para o amor fraternal, a palavra é Filadélfia, que ela vem de fileu, que tem o sentido de um amor, uma afeição mais humana, né? Uma afeição por um irmão ou algo assim. Mas quando ele fala aqui no versículo 7 somente amor, no final, essa palavra é ágape,
Ágape é o amor divino. Amém. Então, ao amor fraternal acrescentar o amor divino. Amém. Por que existe a necessidade de acrescentar o amor divino? Pedro aqui ele já era alguém experiente, né? Ele sabia que entre os irmãos poderia ter algumas deficiências no amor deles. Então era necessário um amor capaz de suprir essas deficiências. Sim. O meu amor próprio, o amor que existe em mim de maneira natural, quando eu nasci, ele pode ser um amor que tenha preferências, um amor que não saiba amar de maneira equilibrada, não saiba como suprir de maneira equilibrada. Então eu preciso de um amor que seja mais nobre. Amém. O amor divino é mais nobre que o amor humano. Amém. Ele é maior em sua capacidade que o amor humano. Sim. Então, ao meu amor pelos irmãos, eu preciso acrescentar ágape. Amém. Eu preciso acrescentar o amor divino. Amém. Porque esse amor divino, ele é equilibrado. Ele tem duas coisas que ele é capaz de fazer. Ele é capaz de suprir e até mesmo capaz de curar. Amém. Curar como se fosse um antibiótico mesmo. Às vezes, um irmão pode vir a mim passando por alguma situação e no meu amor natural, eu já quero resolver a situação do irmão. Eu falo assim, não, então eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas às vezes eu preciso parar e suprir esse irmão. O que eu quero dizer com isso? Pode ser que esse irmão tenha alguma fraqueza que ele não consiga vencer. E aí ele vem e se abre sobre essa fraqueza. E aí eu vou abrir e dou um monte de ensinamento para ele. E no final o que acontece é que ele sai mais desanimado do que quando ele veio ter a comunhão. Então eu preciso de um amor que seja capaz de suprir e que tenha um antibiótico para curar essa enfermidade. Para curar talvez essa fraqueza. Amém. Que é o amor divino. Amém. O amor ágape, o amor Amém. divino, ele é mais nobre que o amor humano. Amém. Então ele nos dá esse equilíbrio para amar, suprindo e curando. Amém. Ele nos faz amar com discernimento. Aqui eu tenho algumas anotações. Eu anotei esses dois pontos. O amor divino nos faz amar com discernimento e não flutua com as nossas emoções. O que quer dizer amar com discernimento? Pode ser que eu ainda não sou pai, mas eu vou usar um exemplo de paternidade. Pode ser que talvez um pai ame tanto o seu filho que não saiba dar limite a ele. Então ele, por amar, ele dá tudo que o filho quer, deixa o filho fazer tudo o que ele quer. No final, ainda que o pai ame, talvez o que isso produza seja um filho mimado, entre aspas, digamos assim. Um filho que tem tudo o que quer no momento que quer. Mas a gente precisa amar com discernimento no sentido de saber dar o que é necessário e o que é benéfico. Amém. Não é amar um irmão numa maneira de que eu vou mimar esse irmão, mas é no sentido de que eu vou suprir esse irmão e ser benéfico a ele. Amém. E aí, por fim, ele não flutua com a nossa emoção. Não. O nosso amor flutua todo o tempo. Aconteceu alguma coisa que eu estou bem, estou feliz, eu amo todos os irmãos. Eu amo a igreja com facilidade, mas se vem algo que me desanima, a primeira coisa que eu penso é, não vou na reunião. O nosso amor, ele esfria com muita facilidade. Mas por que o amor ágape, ele não flutua com a nossa emoção? Porque ele tem uma fonte que é sempre constante. Amém. Ele tem a fonte divina. Amém. Quanto mais tocamos a fonte divina, mais esse amor ágape, ele é acrescentado a nós. Amém. Dessa maneira a gente vai amar de uma forma consistente. O nosso amor pelos irmãos vai ser consistente e constante. Amém. Ele não vai flutuar com as nossas emoções. Amém. Dessa maneira, nós precisamos acrescentar Sim. abundantemente Amém. a nossa fé, a virtude. Amém. A virtude, o conhecimento. Amém. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, o amor fraternal. E ao amor fraternal, o amor. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus, te amamos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor. Amém. Quebrar o amor
Eu gostaria de ilustrar o que o Mateus compartilhou, que uma ilustração pode nos ajudar bastante. Vou fazer um desenho, mas não reparem, por favor. Mateus falou da fé, certo? Senhor Jesus. Vou tentar desenhar uma semente aqui, uma semente redonda, tem semente de vários formatos. Essa semente é a fé. A fé é o capital, é o recurso básico que Deus deu para todos nós. Amém. Quem estava aqui na reunião ontem pôde ver. E essa fé, ela produz alguma coisa. Ela vai produzir algo para cima, certo? Essa semente, a semente de uma árvore, de uma planta, produz algo para cima, mas antes disso, ela produz algo para baixo. As raízes. Está esquisito, mas é assim mesmo. Parece um bonequinho, mas não é não. O que são essas raízes? As raízes são, que o Mateus explicou, a virtude e o conhecimento. A virtude e o conhecimento. Então essa fé que Pedro chama ela de uma fé preciosa, ela foi dada a cada um de nós. Amém. Nenhum de nós que está aqui pode dizer que não tem essa fé. Todos nós temos essa fé preciosa. A não ser que você ainda não creia no Senhor, mas partindo do princípio que os que estão aqui creem, certo? Então ela começa, lembra daquela passagem que tem um hino, bendito o homem que confia no Senhor, cuja as raízes se estendem para o remeio. Isso daqui, irmãos, aqui é a terra, tá? Você não vê aparentemente. Isso aqui é oculto, é a sua vida oculta com Deus. Mas isso vai, perdão aqui, a terra está, a semente está abaixo da terra, né? Isso vai produzir alguma coisa. Lembra que Mateus falou que tem que ter um tronco. Esse tronco tem que ser reto, ele não pode ser torto. Então, o que vai ajustar o nosso tronco aqui? É o domínio próprio. Se nós não tivermos o domínio próprio, esse conhecimento que nós temos, ele pode entortar para um lado, pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba. Eu conheço mais do que os irmãos, eu sou mais que os irmãos. Então ele precisa do domínio próprio. Domínio próprio tem a ver com restrição. Nós precisamos de restrição. Mas, aleluia, essa árvore está sendo formada. Agora o que uma árvore precisa? Eu não sei desenhar direito, eu já tive essa habilidade. Ela vai precisar de muitos galhos. O tronco, ele produz galhos, não é isso? Então o que são esses galhos? Os galhos são a perseverança. Perseverança, e só a perseverança? A piedade. Entende? Aqui está oculto, embaixo do solo, certo? Mas aqui já começa a ser expressado para todos verem. O que o Mateus falou? A piedade, uma das definições, é a expressão do próprio Deus na carne, certo? Então, irmãos, nós estamos aqui crescendo para poder
frutificar. Vocês vão entender aqui. Então, vou desenhar, não ria, por favor, tá? Aí tem as folhas, a árvore tem as folhas. Agora, o que acontece com os ramos, com os galhos? Eu sou a videira verdadeira. Vós sois? Todo ramo que está em mim dá? Muitos frutos. Sabe o que glorifica ao Pai? Em João capítulo 15, não é o muito conhecimento da letra, mas é o resultado da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança, da piedade. Aí João fala: nisso é glorificado o meu Pai que está nos céus, em que deis muito fruto. Não, seja exato o que está escrito na Bíblia, que deis muito fruto. Então, se nós queremos ser aqueles que glorificam ao Pai, nós precisamos dar muito fruto. Senhor Jesus. Entende, irmãos? Aqui Pedro está construindo um pensamento no coração dos crentes para que Deus seja glorificado. Amém. E nós veremos agora que esses frutos, eles vão produzir algo para Deus, ele glorifica a Deus, mas eles também produzem algo para nós. Agora Mateus parou no versículo 7, não é isso? Vamos ler o versículo 8. 2 Pedro 1:8. Amém. Ó Senhor Jesus. Porque essas coisas, Amém, existindo em vós e abundando, não vos constituem inativos nem infrutíferos para o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, essas coisas precisam existir em nós. Amém. Exatamente. E em nós, abundando, aumentando. Amém. Certo? Sim. Qual é a causa da inatividade e a causa da infrutuosidade? É a ausência do desenvolvimento dessas coisas. A fé, que é a semente divina, que foi plantada no nosso espírito, ela já existe. Amém. Pedro fala: essas coisas existindo em vós. Amém. Aí eu digo: elas existem em nós? Amém. Mais forte: elas existem em nós? Amém. Mas é só uma questão de existir? Não. É uma questão de aumentar. Amém. É uma questão de abundar. Amém. É uma questão de desenvolver. Por isso Pedro nos fala aqui algumas palavras-chave. Ele fala de desenvolver, certo? Ele fala de reunir toda a diligência. Irmãos, eu queria fazer um parênteses aqui. Sem diligência, quem sabe me dizer qual é o antônimo de diligência? Hein? Antônimo. O contrário de diligência. Hein? Negligência. Então, o que uma pessoa negligente faz normalmente? As pessoas que têm um caráter negligente sempre empurram as coisas para depois. Não é isso? Quando eu era pequeno, eu tinha a obrigação de varrer o quintal e levar a comida do meu pai para a barbearia. Na época não era nem marmita. Mamãe está aqui, não sei se ela vai lembrar. Botava um prato, a comida do papai, botava outro prato por cima, amarrava no pano de prato. Não dava para segurar o prato por baixo, porque era muito quente. Eu tinha que ir da rua José Ribeiro, segurando o pano de prato pelo nó, assim, até chegar no salão. E quando a comida estava pronta, ela falava: Rogério, eu não podia dizer: peraí, mãe,
Naquela época, os filhos não tinham essa opção. Espera aí, depois eu faço. É por isso que há uma discrepância muito grande entre a nossa geração e esta geração. Fecha parênteses. Irmãos, se você ouve a palavra e vai empurrando para frente o ruminar da palavra, tomar a palavra com fé, orar e ler a palavra, você, ao invés de vir para a reunião, você vai para uma festa de aniversário, vai para o cinema, vai para o shopping. O que você está fazendo? Você está empurrando para frente o desenvolvimento dessa semente. Aí nós vamos ver que tem uma maneira de se entrar no reino, certo? Sim. Então Pedro fala que essas coisas precisam existir em nós e precisam abundar. Amém. E se isso acontecer, nós seremos pessoas que frutificam. Amém. E pessoas ativas. Amém. Aqui fala de inatividade e infrutuosidade. Irmãos, uma pessoa que é cheia de vida é uma pessoa que é ativa. Já reparou, Paulo? Às vezes eu fico abismado com Paulo. Paulo chegou em Filipos, pregou para Lídia, depois foi preso. Prisão romana ali não devia ser sem luz, sem esgoto, e por aí vai, né? Sem condições básicas, acorrentado. Pedro toma uma surra numa cidade, e tem um versículo, Paulo, e fala assim, que ele foi dado como morto. Você lê o versículo seguinte, e Paulo levantando-se foi para outra cidade. Isso é o que? É a vida que é ativa. Amém. A vida não é uma coisa parada. Entende? Ah, não estou com vontade de reunir não. Isso é o que? É a vida que não... Você não está na vida. Você está na sua vida natural. A sua vida natural gosta de um bom sofá, gosta de ver Sky, gosta de ver Netflix. Mas, irmãos, a vida divina é ativa. Amém. O Senhor Jesus, em acho que é Mateus capítulo 10 fala, e percorria Jesus de cidade em cidade, aldeia em aldeia, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças. Você não vê Jesus parado, por quê? A vida, hein? 9:31, obrigado. A vida divina é ativa. E quando ela é ativa, ela começa a ser frutífera. Entende, irmãos? Até aqui está tudo bem? Estamos encorajados a reunir a nossa diligência? Amém. Depois Pedro vai falar de diligência mais uma vez. Ele fala aqui que nós precisamos reunir toda a diligência. Depois ele vai falar de diligência mais uma vez. Talvez você tenha mais diligência do que eu. Talvez um irmão tenha mais diligência que outro. Mas ele precisa reunir toda que ele tem. Entende o que quer dizer? É isso que Pedro está dizendo. Se você tem pouca diligência, reúne a pouca que você tem. Se você tem muita, reúna a muita que você tem. Amém. Amém. Oh, Senhor. Aleluia. Senhor. Versículo 9. Pois aquele em quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, tendo esquecido da purificação dos seus pecados do passado. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Esse cego aqui, no sentido grego, ele é míope. Os irmãos podem não acreditar, mas eu já tive quase 5 graus de miopia, nas duas vistas. Eu não conseguia ver ali, eu via a Rosângela, só conseguia ver homens como árvore de longe. Aí eu fiz uma operação, hoje eu não tenho mais miopia. Então, as pessoas que essas coisas não existem, que elas não estão nesse processo de desenvolvimento, ela não consegue ver o propósito eterno de Deus de uma maneira mais ampla. Ele é míope, ele só consegue ver o que está perto.
E geralmente o que está perto é aquilo que te dá satisfação, te dá prazer, porque nós fomos salvos, irmãos, com esperança na vida eterna. A vida eterna já está em nós hoje, mas nós estamos aqui aguardando coisas que não se veem, coisas do futuro. Então, se você é míope, você não consegue ver o reino, você não vai conseguir ver a Nova Jerusalém, você não vai ver o rio da água da vida fluindo, você não vai ver a árvore da vida, né, crescendo nas margens do rio, porque você só consegue ver aquilo que está perto. Por exemplo, se o Cláudio me aborrece, eu só consigo ver isso. Entende? É porque está perto de mim. Mas se eu tenho uma visão, você lembra, Genuíno? Tinha um irmão que falava, tem uma visão além do alcance. Nós, irmãos, precisamos ser curados da cegueira espiritual, para ver as coisas que estão lá na frente. Amém? Senhor Jesus. Nós, aqui também no Algarismo Romano 3, fala, versículo ponto 1, a palavra grega traduzida por vendo o sol que está perto, é derivada do radical que significa fechar os olhos por causa de forte luz. Portanto, significa ser míope, ver sol que está perto. Ser míope, assim, é ser espiritualmente cego, olha só, incapaz de ver algo mais profundo na vida e na natureza divina do Deus triuno, dispensado aos que creem como suprimento abundante. Literalmente, o termo grego traduzido por esquecido significa esquecer de propósito. Tipo assim, você não faz caso daquilo. Os irmãos estão falando isso, mas isso aí não tem nada a ver, entendeu? Vou viver a minha vida. Ou seja, esquecer intencionalmente a experiência da purificação dos pecados de outrora. Significa negligenciar o que no início da salvação significou para ele. Senhor Jesus. Entende? Você esquece. Irmãos, eu até hoje não esqueço do meu primeiro dia numa reunião da igreja. Eu não esqueço daquela reunião lá na casa do Genodi, primeira reunião na casa do Genodi. A sala do Genodi ainda já estava embolsada, Genodi? Já estava embolsada, estava só no embolso, não tinha lugar para sentar direito, os irmãos sentados na escada, a escada no concreto. Mas foi uma reunião que durou 6 horas no terceiro céu. Você não pode esquecer daquilo que Deus fez por você no início. Por causa disso nós estamos aqui hoje. Amém. E você não pode deixar de ver aquilo que Deus ainda fará. Amém? Prosseguir para o alvo. Temos que prosseguir para o alvo. Amém. E Pedro no versículo 10 continua. Por isso, irmãos, por isso, procurai com diligência cada vez maior. Amém. Presta atenção, no versículo anterior ele falou com toda diligência, agora ele fala com diligência cada vez maior. Amém. Se a sua diligência, toda a diligência que você consegue reunir é pequena, não tem problema. Reúna a diligência que você tem. Mas agora preste atenção. Pedro, daqui a pouco ele vai falar da maneira que se entra no reino. Entende? Para você entrar no reino, você tem que ter uma diligência cada vez maior. Se você não aumentar a sua diligência, não aumentar o seu grau de responsabilidade com o Senhor, com a palavra de Deus, com a igreja, com o reino de Deus, com a pregação do Evangelho, se essa diligência não aumentar, nós teremos dificuldades de firmar o nosso chamamento e eleição. Agora estou continuando o versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior firmar o vosso chamamento e eleição. Amém. Você já foi chamado por Deus? Amém. Você já foi eleito por Deus? Amém. Agora você precisa o quê? Firmar isso. Amém.
Aí, eu perguntei, Senhor, como é que eu posso ilustrar isso? Eu lembrei de uma coisa. Eu acho que não se faz mais isso nas escolas. Eu me lembro, quando eu estava na escola, a professora tinha o nome de todos os alunos. Aí geralmente era por ordem alfabética. Aí quando ela falava, Rogério, presente. Ainda faz? A professora aqui diz que faz. Como que o Senhor vai falar assim, Rogério, você tem fé? Aí você diz, presente. Presente. Amém. Rogério, e o conhecimento? Presente. Amém. Rogério, e o domínio próprio? Presente. Eu não faltei essa aula, Senhor. Amém. Você não pode faltar aula, irmão. Amém. Todas essas a virtude, o conhecimento, o Senhor vai falar, Rogério, quer ver? Ele vai fazer o checklist. Fé. Amém. De novo, não posso dar o checklist. Fé. Amém. Virtude. Amém. Conhecimento. Amém. Domínio próprio. Amém. Perseverança. Amém. Piedade. Fruto. Amor fraternal. E amor. Agora você pode entrar no reino. Aí Pedro fala, pois é dessa maneira que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu esqueci de escrever, né? Amor fraternal, né? Isso é fruto. O fruto é o amor fraternal, porque eu estou na pontinha dos pés ali. E o amor, que é o ágape. Entende, irmãos? O que Pedro está mostrando para nós aqui, existe um caminho, existe uma maneira que nós precisamos traçar, precisamos percorrer. É por isso que Paulo, em Filipenses 3, ele fala que ele não havia alcançado, mas em 2 Timóteo, o que ele fala? Completei a carreira. O pensamento é o mesmo, tanto de Pedro quanto de Paulo. Entende? Nós precisamos, irmãos, confirmar o nosso chamamento. Irmãos, precisamos, vamos falar essa frase? Precisamos confirmar o nosso chamamento. Deus já nos chamou, Deus já nos escolheu, agora nós precisamos confirmar. Amém? Se você e eu somos pessoas que procuram confirmar, o que vai acontecer? Olha o que Pedro está falando na continuação do versículo 10. Fazendo isso, de modo algum tropeçarei jamais. Numa corrida, pode acontecer duas coisas numa corrida. Primeiro, você cansar e desmaiar na sua aula. Não é isso? Lá em 1 Pedro vimos sobre isso? Sim. E agora Pedro está falando que numa corrida também podemos tropeçar. Irmãos, se nós estivermos procurando confirmar o desenvolvimento da semente da fé, nós não tropeçaremos em tempo algum. Amém? Sim. Tropeçar não é normal. O normal é caminhar. Amém. O normal é andar. Amém. Entende? Amém? Senhor Jesus, amém. Tropeçar numa corrida é nos próprios pés. Porque na pista não tem nada para tropeçar. Sim. A não ser nos próprios pés. Verdade. Irmãos, uma coisa que pode nos fazer tropeçar. O que os irmãos acham? Coisas que podem nos fazer tropeçar. Os nossos pecados nos fazem tropeçar. Criticar os outros nos faz tropeçar. Mágoas. Está incluído em pecar, né? Raiz de amargura. São coisas que nos fazem tropeçar, coisas que nos fazem esfriar o nosso coração de amor para com o Senhor. Então precisamos, irmãos, dúvidas.
sim. Não perdoar, ofensas não perdoadas, não se arrepender, são fatores que nos fazem tropeçar. Oh, sim. Amém. Desta tudo que serve. Rica Ok, abundante. agora vamos para o versículo 11. Vamos ler juntos? Amém. Pois dessa maneira vos será ampla e abundantemente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Existe uma maneira. Essa maneira foi estabelecida por Deus. Não é a maneira que eu acho que é certa. Não é a maneira que eu acho que é melhor. Pedro fala aqui, é dessa maneira. Não tem outra, Cláudio. Não tem outra. Nós precisamos, irmãos, já temos a fé. A fé foi dada. Agora precisamos aprofundar as raízes do conhecimento e as raízes da virtude. Mas esse conhecimento não é um conhecimento, é claro, precisamos conhecer a economia de Deus, conhecer a palavra de Deus de uma maneira geral, mas também precisamos de um conhecimento advindo da experiência. Experimentar Deus nas lições de vida, no nosso dia a dia, conhecer Deus. Essas coisas precisam começar a crescer e aparecer. O que é? Vocês, não sei se vocês já pararam e se perguntaram, o que é uma igreja que está edificada? Na prática, quando você, agora imagina que isso daqui não é uma pessoa individualmente, imagina que isso aqui é a igreja, os santos coletivamente, numa localidade, eles buscam conhecer, eles exercitam sua fé, buscam uma vida de virtude, de conhecimento, de domínio próprio, de perseverança, de piedade, que se manifesta no amor. Aí Paulo fala, o amor edifica. Amém. Quando começa a ter frutos, significa que o amor está se tornando real nessa igreja. Quando o amor é real, significa que há frutos. Senhor Jesus. E como Mateus bem explicou, esse amor, ele é a nível fraternal, é o amor entre irmãos, mas esse amor precisa ser preenchido com o amor divino, ok? Então o que é uma igreja edificada? Enquanto não há frutos, nós não podemos dizer que há edificação. Você pode dar aula de economia neotestamentária de Deus, aula sobre o Deus triuno processado, consumado, pode dar aula de tudo, mas se não há amor entre os irmãos, e se esse amor, o amor divino não entrou no nosso amor humano, não há edificação. A palavra de Paulo é simples, é clara, o amor edifica. E quando há esse amor, fruto tem a ver com o que, irmãos? Fruto tem a ver com multiplicação e alimento. Não é verdade? Lá na casa do Osterni tem aquelas mangueiras maravilhosas. O Osterni podou uma mangueira lá que o meu coração... Ele tinha a razão dele, porque dava muito trabalho, cai muita folha. Mas era tão bom quando ele chegava com aqueles baldes de manga aqui no local de reunião. Então o fruto, ele satisfaz. E o que tem naquela fruta que você come? Tem um caroço. Aquele caroço é o que? Semente significa o que? Reprodução. Entende? Então quando uma igreja está edificada, ela está crescendo. Quando há amor fraternal, há o caminho para a multiplicação. Amém. Entende, irmãos? É por isso que o Senhor tem nos dado o encargo de orar pelo Evangelho, para que a gente possa entrar nessa realidade. Amém. Agora, eu só, nas minhas palavras finais, eu gostaria só de falar algumas poucas palavras sobre a questão da fé. Aqui no último, sobre confirmar com diligência a entrada do rei no algarismo Romano 4,
Letra B, é o versículo que nós já lemos, fala: pois dessa maneira vos será rica e abundantemente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Número 1, o reino eterno nesse versículo refere-se ao reino de Deus dado a nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse reino, irmãos, será manifestado na sua segunda vinda. Será um galardão aos crentes fiéis que buscam crescimento em sua vida até chegar à maturidade e o desenvolvimento das virtudes em sua natureza, para que participemos da natureza, da realeza na glória do milênio. Senhor Jesus. Nós crentes, irmãos, o Senhor nos deu muitas promessas, não é isso? Mas uma das promessas que Ele nos deu, nós lemos hoje aqui em Mateus capítulo 26, que fala que Ele não beberá do fruto da videira, até que o beba novo convosco no reino de seu Pai. Então aqui nós temos a promessa do reino. Essa promessa não é para alguns crentes e outros não. Essa promessa é para todos os crentes. Mas só tem uma maneira de entrar. Entende? Se você não deu presente para o Senhor nessas questões, aí Ele vai fazer a chamada no reino. Aí no reino Ele vai ter o diário de classe, né? Minha esposa agora dando aula, eu ajudo ela a preencher o diário lá, que é tudo online, né? Aí tem que dar a presença e a nota. Aí vai olhar lá, eu vou usar mim mesmo como exemplo. Se eu faltei alguma dessas aulas, eu não compreendo. Imagina que, cara, isso aqui é uma matéria que vai cair na prova. A entrada do reino. Vocês já repararam que quando a Bíblia fala em relação ao reino, o Senhor não nos chama como filhos, não nos classifica como filhos? Já parou para prestar atenção nisso? Ele fala: bem-aventurado o servo fiel e prudente. Já reparou? É a questão dos talentos. A virgem que se prepara, mas não mais como filhos. Isso significa que no reino ele não vai poder passar a mão na cabeça. Não, isso aqui é meu filho, eu vou dar um jeitinho para... Não, você vai ter que entrar dessa maneira. Você tem que passar nesse concurso divino e místico. Ok? Hoje, né, seria um concurso, né? O Enem dos concursos, o Enem Nacional dos concursos foi cancelado por causa da enchente lá no Rio Grande do Sul. Mas, irmãos, nós não podemos, sabe? Temos a promessa do reino. E tem essa maneira de nós entrarmos. Agora eu queria só compartilhar uma coisa só para terminar. Eu gostaria de ler Hebreus capítulo 10. Já estamos acabando, tá? Amém. Senhor Jesus. A partir do versículo 35. Muito. Eu vou ler aqui, os irmãos me acompanhem. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Sim. Ela tem uma grande recompensa. Amém. Não abandoneis, irmãos, a confiança na palavra de Deus, porque ela tem uma grande recompensa. Amém. Aqui, preste atenção, é recompensa. Não é graça, é recompensa. Em salvação. Versículo 36. Pois tendes necessidade de... Aqui, olha, perseverança. Para que, tendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A promessa tem que ser alcançada. Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas não colocou o povo na boa terra. Ele não fez um teletransporte, tirou do Egito, agora já estão na boa terra. Eles tinham que passar pelo deserto, tinham que lutar
contra os inimigos para entrar na boa terra. Por isso precisamos alcançar a promessa. Amém. Amém? Pois ainda em bem pouco tempo, aquele que vem virá. Amém. Irmãos, aquele que vem virá e não tardará. A parte dele está garantida, ok? Ele vem e não tardará, virá e não tardará. Mas da parte de Deus não tem problema. Agora olha só o que provavelmente Paulo está falando aqui. Mas o meu justo viverá por meio de quê? Aqui olha, viverá pela fé. Se você não desenvolver as coisas a partir da fé, entende? Você não vai entrar. O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se ele voltar atrás, nele a minha alma não se agrada. Irmãos, agora vamos ser práticos. Eu vou botar a bola no chão e vou chutar para o gol. Eu nunca vi um irmão na vida da igreja dizer assim: estou desistindo de Deus. Nunca vi. Eu estou nesse caminho há um pouco mais de 30 anos. Nunca vi um irmão falar: estou desistindo de Deus. Mas eu já vi vários irmãos falarem: estou desistindo da igreja. Esse retroceder não é retroceder de Deus, é retroceder do caminho que Deus estabeleceu para edificar a igreja. Entende o que eu quero dizer? Amém. Se você retrocede da igreja, isso aqui não é ameaça, tá, irmãos? É a pura palavra de Deus. Se você retrocede da igreja, você está retrocedendo. Primeiro que nós tratamos, Jandir? Amo a igreja, ó Senhor, que tua habitação é. Se você retrocede da igreja, você está na verdade retrocedendo, sabe de quê? Do propósito eterno de Deus. Você está falando assim para Deus: olha só, Deus, eu te amo, mas eu não quero nada que o Senhor tem nessa terra. Nada que o Senhor tem no seu plano me interessa. É isso que o Senhor está dizendo. Senhor Jesus. Entende? Por isso depois ele fala de não deixar de reunir. Entende? Se você deixa de reunir, você está retrocedendo da economia eterna de Deus, porque a economia eterna de Deus, ela se aplica onde? Na igreja. Não é no mundo, nem na religião. A economia eterna de Deus está onde? Na igreja. Amém. Nós aqui estamos terminando as epístolas de Pedro, vamos entrar em Mateus. Mas antes temos um período, não é interbíblico, É uma Bíblia. é um período bíblico. Nós vamos fazer uma pequena revisão num livro chamado A Expressão Prática da Igreja. Amém. No capítulo 1 desse livro, fala que o propósito de Deus é o quê? A igreja. Amém. O plano eterno de Deus se concentra onde? Na igreja. Então, se você retrocede desse caminho, você está retrocedendo da economia neotestamentária de Deus. É isso que Paulo estava dizendo aos judeus, porque eles estavam saindo da vida da igreja e voltando para o judaísmo. Senhor. Só que nós não somos judeus. Se você sai da igreja, você vai voltar para onde? Para o mundo. Aí, por isso Deus fala: nele a minha alma não se agrada. É um fato, irmão. Se você sai da igreja, você só tem uma opção. Você vai fazer o quê? Você vai buscar os entretenimentos do mundo. Você é um ser que precisa de satisfação, de alegria, de companheirismo. Não é verdade? Senhor Jesus. E ontem nós vimos que para participar da natureza divina há um ciclo. Lembra? Pedro falando de participar da natureza divina, ele fala depois de escapar da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Então, quanto mais você escapa do mundo, mais você participa da natureza divina. Quanto mais você participa da natureza divina, mais escapa do mundo. É um ciclo fechado. Amém.
Entende? É por isso que nós precisamos amar a igreja. A igreja é a habitação de Deus. A igreja é a manifestação de Deus na carne. A igreja é a economia de Deus na prática. Amém? É a coluna e base da verdade. Agora só mais uns pontos sobre a fé. Irmãos, se você ler aqui Hebreus capítulo 11, você vai ver que a fé não é algo teórico. A fé não é algo discursivo. Quando Paulo chegou a Corinto, ele falou assim: a minha palavra e a minha pregação não se basearam em eloquência humana, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas em quê? No poder de Deus. Amém. Então a fé, vamos ser claros, irmãos, quando você lê, é melhor te ler, né? Primeiro, no capítulo 11 agora de Hebreus, no versículo 6, eu vou fazer uma pergunta aqui: quem quer agradar a Deus, diga amém. Amém. Então agora eu vou dizer como você agrada a Deus. Versículo 6 de Hebreus 11. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nós já estudamos, já entendemos que ela tem dois aspectos. Tem um lado objetivo da fé, que é aquilo no qual cremos, que é o conteúdo da economia neotestamentária de Deus, mas a fé tem um aspecto subjetivo. Quando ele está falando aqui que sem fé é impossível agradar a Deus, ele não está falando da fé objetiva, ele está falando da fé subjetiva. Essa fé subjetiva te faz tomar atitudes, tomar decisões, ter posturas que agradam a Deus. Ok? Quem tem fé, no versículo 10, ele aqui falando de Abraão: pois aguardava avidamente a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão, antes que houvesse a nação de Israel, Abraão, de alguma forma, não me pergunte como, ele já tinha visto a Nova Jerusalém. Não me pergunte como. Sabe por quê? Aqui está escrito que ele aguardava a cidade que tem. Eu agora vou falar. Tinha 12 fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Amém. É por isso que ele andava por fé. Ele não vacilava. Irmãos, se nós temos fé, lembra, na conferência foi falado sobre Timóteo? O que Paulo falou para Timóteo? Reaviva o dom de Deus. Sabe o quê? A fé de Timóteo estava minguando. Mas o Espírito soprou. Amém. Paulo escreveu para Timóteo, o Espírito soprou. Então, irmãos, entende? Abraão não era míope. Ele não via só o que estava perto. Se ele visse só o que estava perto, ele não habitaria em tendas. Ele construiria uma cidade, porque ele era muito rico. Mas ele não construiu uma casa para ele, porque ele aguardava a cidade que tem fundamento. A esperança dele não estava naquilo que estava perto, estava na eternidade. Amém. Ok, agora versículos 33. Aleluia. Vamos lá, é aqui que eu queria... Os quais? Os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados até a morte, não aceitando o seu resgate, para obterem uma ressurreição superior, e outros passaram pela prova de escárnios e açoites,
e além disso, algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos pela espada, andaram errantes, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas grutas, pelas cavernas da terra. E todos estes, embora tenham recebido bom testemunho por sua fé, não obtiveram a promessa, por haver Deus provido algo superior para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Senhor, é nossa responsabilidade. Estão torcendo. Daniel fechou a boca dos leões. Oh, Senhor. Ananias, Misael e Azarias extinguiram a força do fogo. Davi venceu Golias. Senhor Jesus. Amém. Gideão com 318 homens. 300 puros. 300 puros. 318 Abraão. Abraão com 318 homens. Venceu uma confederação de reis. Gideão com 300 homens. Expulsou o exército inimigo. Oh, Senhor. José fugiu de uma mulher bonita por causa da aparência do mal. Isaías foi cerrado ao meio. Já pensou morrer cerrado ao meio sem anestesia? E não tinha serra elétrica naquela época. É medida Fé. para eles. Fé. Medida de fé para eles foi essa. Fé. Coloca na sua cabeça. Fé sem obras é morta. Entende? Fé produz resultado prático. Amém. Você pode dizer, tenho fé, mas não vem na reunião. Você não tem fé. Tenho fé, mas não luta pela economia de Deus. Você não tem fé. A sua fé não está desenvolvida. Oh, Senhor. Fé resulta em algo prático. Por que esses homens, aqui fala, foram apedrejados? Eles andaram errantes. O que é andar errante? Você não tem casa. Jesus falou, alguém queria seguir o Senhor, né? O Senhor foi reto. As raposas têm os seus covis, as aves têm o seu ninho. Olha, se você quer me seguir, presta atenção no que você está pedindo, porque eu não tenho onde reclinar a cabeça. Avalia bem se você quer me seguir. Hoje se implora para as pessoas aceitarem o Evangelho. Entende? Precisamos ter fé. Amém. A fé subjetiva desenvolve isso daqui. Amém. Mas ela produz algo. Ela produz um fruto. A fé, irmãos, ela produz uma visão espiritual. Por quê? Essas pessoas pagaram o preço que pagaram. Porque elas, pela fé, conseguiam ver a cidade que tem fundamentos. Amém. Nós, irmãos, antes da Nova Jerusalém, temos o reino. Eu não sei quanto a vocês, mas tudo indica, irmãos, parece que nós já estamos no princípio das dores, não parece? A natureza está convulsionando. As nações estão explodindo em guerras. E não é mais uma guerrazinha insignificante de tribos, digamos assim. É uma guerra que pode escalar para uma guerra grande. Irmãos, vamos nos preparar para a volta do Senhor. Amém. Vamos preparar o caminho para a entrada no reino. Eu só queria falar mais uma coisa e agora eu vou encerrar de verdade. Senhor Jesus. A palavra de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Amém. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Amém. Deus nunca mente. Deus nunca deixa nada incompleto. Deus nunca deixa nada inacabado.
E nós vimos que nós já ganhamos grandíssimas promessas. O tema de 2 Pedro é o suprimento divino, né? A provisão divina no governo de Deus. Deus já nos deu, olha só, presta atenção que Pedro fala. Ele já nos deu todas as coisas que conduzem à verdade, à piedade. Ele vai te dar? Ele fala que o poder de Deus já nos deu. Ele já nos deu fé preciosa. Ele está multiplicando a graça e a paz. Amém. Amém? Amém. Então vamos parar com essa mentalidade. Não posso. Sou fraco. Não consigo. Isso não é atitude de fé. Senhor Jesus. Atitude de fé é você olhar para o alvo e declarar a palavra de Deus. Amém. Ok? Senhor Jesus. O Senhor falou: passareis a outra margem do rio. Aí foram. A tempestade veio. Vai haver tempestade. Mas o que eles deviam ter prestado atenção? Na tempestade ou na palavra de Deus? A palavra de Deus disse: eu vou encontrar vocês onde? Do outro lado. Então significa que vocês vão chegar do outro lado. Irmãos, todos nós podemos chegar do outro lado. Vai depender da sua postura. Entende? Nós vimos aqui em Pedro que a fé, ela é igual em qualidade. Deus não deu uma fé melhor para o Cláudio e uma mais inferior para mim. Deus pode ter dado mais fé para ele e menos para mim. Mas até mesmo a fé pode ser desenvolvida. Amém. Irmãos, precisamos parar com essa mentalidade. Que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho crescimento. Você tem que declarar o que a palavra de Deus declara. Amém. A palavra de Deus declara que nós já temos. Amém. Agora precisamos só de um espírito de fé. É como Josué e Caleb. A terra já era deles. A terra já era do povo de Israel. Mas aqueles que tinham espírito de fé entraram na boa terra. Entende? Entrar no reino é uma questão agora da nossa fé, irmãos. Sim. Amém? Amém. Vou ficar por aqui. Jesus. Amém.